Olá, meu amigo, minha amiga. Obrigado antecipadamente por saber que tomaste o teu tempo para poder escutar este, esta partilha, este momento em que irei trazer a ti algo que possivelmente nunca soubeste sobre mim. Acima de tudo, dou graças a Deus e agradeço que sinceramente esta circunstância ou este momento possa ser útil para quem escuta, para quem partilha e ao mesmo tempo com o desejo de que não passasse despercebido esta data tão importante para mim. Hoje, 10 de janeiro de 2017 e há 15 anos atrás, 10 de janeiro do ano 2002. Foi um ano que teve um acontecimento muito marcante para a minha vida. Tão marcante que todos os anos é o meu desejo sempre recordar daquele momento, é o meu desejo nunca me esquecer daquilo que aconteceu comigo, de forma tal que às vezes eu peço às pessoas para que as pessoas possam me lembrar, porque com o passar dos anos às vezes pode ser que eu me esqueça. Mas pronto, hoje de uma forma especial agradeço a minha esposa, ela me lembrou, independentemente de eu também já ver marcado no lembrete do móvel, pedi também a outras pessoas que me lembrassem, porque o desejo mesmo era de não me esquecer, e o outro desejo também, que creio estou cumprindo agora, é de poder partilhar com a pessoa que irá escutar. Mais uma vez, obrigado por este momento. O que aconteceu comigo no ano 2002 foi uma coisa extraordinária, uma coisa anormal, uma coisa, posso até considerar, sobrenatural. Era que antes daquele dia 10 de janeiro de 2002, antes daquele dia, eu tinha como que passado por meses de problemas graves. Se vou mesmo colocar mesmo o extremo da palavra, é problema psicológico. Era um problema psicológico que estava se agudizando de dia em dia. E eu tinha consciência que as coisas não estavam bem comigo, porque tendo eu passado de nona classe, 10ª classe, em que já estudávamos psicologia, 11ª, então eu tinha consciência e sabia quando é que uma pessoa estava bem ou não psicologicamente. Graças a Deus eu tinha noção de que eu não estava bem. Mas o fato de não estar bem não significa que eu estivesse em um estado grave, psicologicamente grave. Mas eu sabia que eu não estava bem e ao mesmo tempo ia como que tentando buscar força para melhorar nessa circunstância. Mas indo um pouco atrás para que as pessoas pudessem contextualizar o que aconteceu, porquê e quando, eu talvez iria como que fazer uma pequena passagem sobre a minha vida, a minha realidade de fé, a minha realidade. É que eu cresci em Vila Maria, no sentido de despertar a minha infância, fui em Vila Maria. E certamente algumas pessoas que me conhecem e que me conheceram em Vila Maria poderão sim se recordar daquela circunstância de eu viver na Vila Maria, lá perto do estádio, 12 de julho. Então, foi a minha infância. E das coisas que eu me recordo, uma das coisas que para mim eram marcantes, que também poderia ser importante para se contextualizar, é que eu ia sempre para a igreja. Esse sempre de criança, como quem diz, quando mãe tem tempo para preparar a criança para ir para a missa, eu ia para a missa, para a igreja, para a catequese. Eu me recordo que a pessoa que me levava para a missa, para a catequese, era Guete. Eu não sei onde ela está. Eu tentei várias vezes ver se eu me encontraria com ela mesmo no Facebook, mas eu não consegui. Guete, irmã de Guti.
e Luenda também, filhos da senhora Dió, se eu não estou a ver. Pronto, mas ok, me recordo ainda de senhora Luzindo, algumas pessoas que viviam naquela zona, éramos vizinhos. Então íamos para a igreja sempre. E uma das coisas também que desperta minha atenção e me recorda que minha mãe sempre dizia para nós rezarmos antes de dormir. Às vezes ela dizia, vocês estão a dormir como boi. Ela dizia, vocês estão a dormir como boi, porque nós não... Às vezes não rezávamos, mas ok. Mas eu me recordo que eu sempre procurava rezar. Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso. E pronto, fui crescendo, entrei na catequese, batizei-me com 9 anos, 10 anos possivelmente. E pronto, fui crescendo na igreja, até que mudei de zona, passei para o bairro Quilombo. Passando para o bairro Quilombo, foi o momento mais forte, como quem diz, hein? O momento mais forte da minha vida, os amigos que tive. Recordo-me todos, pode ser que algum deles estejam escutando agora, posso mencionar alguns e peço desculpa para aqueles que eu não puder mencionar, né? Os primeiros no sentido daqueles que eu fui fazendo amizade com ele primeiro, era o Ricardino, era Astide, Maíson, Deca, Plano, são nomes dos jovens daquela época e que eu me recordo muito bem. As brincadeiras do carro de arame que nós fazíamos, a brincadeira de roubar cana de gente. Era uma brincadeira. Íamos roubar cana de senhor Mário e depois íamos jogar bola na praia. Íamos para a praia às vezes sem os nossos pais soubessem, correndo o risco de afogar, como eu já tinha corrido o risco de afogar na praia. Enfim, depois outros amigos que mais tarde, depois, já concretamente no Quilombo, bairro Quilombo, do grupo de teatro, da Hilton, Áureo, Zizi, Zezinho, Erlande. Ai meu Deus do céu, somente ao falar nisso, somente ao pensar nessas pessoas tão marcantes e importantes para a minha vida na fase da juventude, sinceramente já me dá vontade de agradecer. Agradecer sinceramente o contributo que cada um deles tiveram para que eu pudesse ser quem eu sou, porque nós sabemos que nós somos fruto de uma sociedade, somos fruto do meio em que nós estamos inseridos. Então eu tenho consciência do quanto cada um deles aportaram algo para o meu crescimento como pessoa, meu crescimento como quem hoje eu sou. Portanto, para eles todo um agradecimento já antecipadamente. Mas ok, continuando, todo esse ambiente em que eu fui inserido, fui vivendo, foi fazendo com que eu pudesse também me abrir para a sociedade. Me recordo dos momentos marcantes para a minha abertura para a sociedade de Santo Tomé, e era uma forma mesmo extraordinária. Foi quando eu pertencia a um grupo de teatro. O nome desse grupo de teatro era o grupo 3T's. 3T's. Terríveis, talentosos do teatro. Naquela altura, fazíamos teatro nos festivais, fazíamos teatro nas escolas, participávamos em projetos de sensibilização, festivais, no Palácio de Congresso, no Parque Popular. Era um grupo mesmo conhecido, era um grupo mesmo que as pessoas gostavam, de acordo com a realidade, aquela circunstância, do momento, da juventude, tudo isso. Nós procurávamos agradar as pessoas, procurávamos que as pessoas se sentissem contentes e felizes vendo-nos participar. Nós abordávamos temas que de facto nós analisávamos o que pudesse chamar ou despertar a atenção das pessoas que queriam escutar. Então era mesmo espetacular dentro daquele contexto, dentro daquela realidade, dentro daquela compreensão em que nós tínhamos do mundo. Então era isso que nós fazíamos, teatro, grupo 3T's. As pessoas gostavam. E pronto, um dos momentos marcantes
dessa apresentação, ou um dos momentos marcantes desse grupo de teatro, foi a participação nas campanhas eleitorais. Porque nós também, como jovens, necessitados, como às vezes estávamos de algum dinheiro, porque nós sabemos como muitas vezes as coisas acontecem no nosso país. Os jovens participam, ganham algum dinheiro, conseguem resolver alguns problemas às vezes que têm. Então, um dos momentos marcantes da minha vida foi a participação numa das campanhas eleitorais. Até posso fazer menção mesmo sem nenhum problema. Foi a campanha eleitoral em que estava em disputa o cargo de presidência da República e os candidatos eram Pinto da Costa e Fradique de Menezes. Certamente se recordarão alguns, né? Então, naquela circunstância, nós montamos uma peça, improvisamos uma peça de teatro, era o grupo de teatro naquela altura, 3Ts, né? Improvisamos uma peça de teatro porque nós também estávamos como que sem receio de nada, nós não tínhamos vergonha, nós éramos desavergonhados, lambidos, nós íamos e colocávamos mesmo para arrebentar, porque depois é que nós íamos pensar nas consequências daquilo que nós fazíamos. Então, foi uma peça de teatro que nós fizemos. Aquela peça de teatro foi terrível, foi terrível. E já de antemão, né, se tiver alguém ofendido por essa circunstância, ok, posso pedir desculpa, mas o meu desejo, o meu objetivo mesmo é tentar colocar mesmo ao público aquilo que fizemos. Fizemos uma peça de teatro em que nós decidimos apoiar o Dr. Manuel Pinto da Costa. Naquela circunstância, fizemos uma peça de teatro em que nós cantamos, e uma das canções que nós cantamos mesmo era Ya no luto uma vez a noche ni basu non colonoe kwa kubila te colono ni tela noe. Gente, assim foi. Assim foi. Nós também decidimos. Nós sabemos que como campanha eleitoral em Santo Tomé, de facto, as coisas acontecem, as pessoas chegam ao extremo. O objetivo de querer conquistar o poder faz com que as pessoas mesmo cheguem ao extremo. Uns exageram mais, outros exageram menos. Quem sabe na ética política ou nas estratégias políticas, muitas coisas dessas acontecem, mas pronto, nós como jovens, inocentes até certo ponto, mas conscientes também até um certo ponto, nós chegávamos aonde chegamos. E de facto, isso aconteceu. Mas para Santo Tomé e Príncipe, nós sabemos quanto as pessoas muitas vezes são rancorosas. Nós sabemos quanto as pessoas às vezes não olham talvez com um ponto de vista mais amoroso, e nem eu talvez naquela circunstância não teria pensado nisso, nem nada de gênero. Mas de facto foi isso que aconteceu. O candidato que nós apoiamos não ganhou, e tendo feito aquilo que nós fizemos, nós sabíamos que possivelmente poderíamos ser marcados e poderíamos não ter muito espaço de manobra. Essa é a realidade de Santo Tomé e Príncipe. E hoje, dói-me falar disso, e também não quero justificar os extremos que se chega nas campanhas, agredindo, falando mal, insultando. Eu não estou apoiando esse fato, mas o que eu quero ressaltar é o fato de nós sermos rancorosos, o fato de nós sermos maus, malvados, o fato de nós muitas das vezes desejarmos ver mal as pessoas, ver as pessoas talvez morrendo por um mal que a pessoa tenha feito. Nós não somos chamados a fazer isso, somos chamados a perdoar, somos chamados a reconhecer que nós, enquanto seres humanos, todos somos pecadores, todos falhamos, e não devemos assim levar as coisas até certos extremos. Pronto, é um parêntese que abro, porque hoje, graças a Deus, eu tenho noção desse facto e posso assim falar, mas pronto, graças a Deus. E aconteceu que, tendo feito isso, Pinto da Costa perdeu as eleições. Nós, o grupo, certamente que não estaríamos bem vistos. E
Pela circunstância, alguns membros do grupo conseguiram viajar. Eu estava na iminência de viajar. Pelo fato de não ter terminado uma disciplina, até me recordo que é a disciplina de física, o fato de não ter terminado essa disciplina fez com que eu ficasse e todos os meus colegas conseguiram, como que numa escapatória, como quem diz, conseguiram viajar. Graças a Deus. E eu fiquei sozinho, praticamente sozinho. E das pessoas mais fragilizadas em termos de condições econômicas, posso dizer, né, independentemente que os outros também tinham as suas situações não tão boas, era eu. E daqui começa um problema. Daqui começa um problema porque começo a pensar e a preocupar-me com o meu futuro. A parte disso, eu sempre ia para a igreja, sempre pertenci a alguns grupos da igreja, participava na catequese, comungava. A parte disso também tinha uma namorada. Fez-se o silêncio, tinha uma namorada. Era uma namorada que eu, sinceramente, a minha esposa sabe disso, que eu ainda tenho estima por ela, mas é uma moça que marcou muito a minha vida. Marcou muito a minha vida. E se hoje eu sou quem eu sou, também devo gratidão para com ela. Por tudo quanto aconteceu, por tudo quanto vivi. Então, falar de que eu tinha uma namorada e era um jovem igual aos outros jovens na sociedade santomense. Igual como quem diz. Já tivemos circunstância no grupo em que quanto mais namorada alguém tivesse, melhor o jovem era reconhecido, era considerado. Já tivemos circunstância no grupo que às vezes os jovens contam aquilo que aconteceu com as suas namoradas. E pronto, tendo essa namorada, nem sempre eu fui fiel. Houve um momento em que eu, dentro daquela realidade, dentro daqueles momentos, aproximadamente 14 anos atrás, dentro daquele circunstância, daquele momento da juventude santomense, que quanto mais namorada você tem, melhor. Então, pronto. Inclinei-me um pouco para essa parte sentimental, somente para compreendermos a circunstância de como era, de como eu era. Então, depois que os meus companheiros foram embora, começou como que a haver uma preocupação em mim. Essa preocupação começou a aumentar porque eu comecei a preocupar-me com o meu futuro, o que eu iria ser. Eu dependia dos meus pais, minha mãe, para tudo, para comer, para vestir, para calçar. E a idade estava aumentando. Eu tinha uma namorada, sim, na circunstância, que para oferecer uma flor, até uma flor, eu tinha que pedir ao meu pai dinheiro. Eu não estava a ver no horizonte nenhuma perspectiva que pudesse fazer com que eu pudesse ter um futuro estável. E com o passar do tempo a preocupação começou a aumentar. E eu sabia que, tendo feito parte daquele grupo, eu não teria muita margem de manobra. Comecei a me preocupar. A preocupação começou aumentando dia após dia. E era uma preocupação que eu, tendo conhecimentos, eu sabia que levando-me para um psicólogo, isso não iria acontecer. Eu estava mais que seguro que levando-me para um psicólogo, isso não iria melhorar. A preocupação foi aumentando. Eu comecei a sentir-me como uma pessoa velha, cansada, doente. Eu andava às vezes na rua com a cabeça abaixada, preocupado. Às vezes, estando no grupo, eu ficava preocupado que as pessoas não notassem que a preocupação em mim estava aumentando. O que quer dizer? Eu ficava preocupado que as pessoas não notassem que algo não estava bem em mim. E todas as noites, antes de dormir, era como que analisar o dia, o que foi, o que aconteceu durante o dia, e era preocupação atrás de preocupação.
Talvez as pessoas poderiam parar e perguntar, não, isso é uma coisa psicológica, não. O homem, qualquer ser humano, funciona de acordo com a orientação psicológica, o seu equilíbrio psicológico. E então eu sabia que eu não estava bem por causa disso e as pessoas poderão compreender o que estava acontecendo comigo. Dia a dia, a preocupação estava aumentando. Eu ia para a igreja, rezava, pedia a Deus para que Deus me ajudasse, porque eu sabia que não estava bem. Eu dizia mesmo, Senhor, ajuda-me, porque eu não estou bem. Eu ia para a igreja, para a missa, rezava, todas as noites era a mesma coisa, uma preocupação. Até me recordo que eu participei numa formação de atores de teatro com Miguel Ars, no Palácio dos Congressos, através do grupo Pau Preto. Possivelmente algumas pessoas se recordarão. Foram momentos brilhantes, marcantes, bonitos para mim. Que eu me recordo que eu também não estava bem nessa formação, de forma que nem consegui dar o meu máximo, porque eu acredito que se eu desse o meu máximo, eu poderia ser um dos melhores atores que depois teve possibilidade de viajar para Portugal, como alguns tiveram a oportunidade de ir e formarem uma peça. Então as preocupações foram aumentando, dia a dia, momento a momento. Adílio não estava bem. E eu sabia que um dia a coisa iria mesmo sair fora do meu controle, do meu domínio. Eu rezava, pedia a Deus sempre, Senhor, me ajuda, mas estava acontecendo o contrário, as coisas estavam mesmo piorar. O que será do meu futuro? Eu dependo da minha mãe, do meu pai para tudo, eu não tenho condições. Eu tinha 21 anos, eu ainda dormia no chão, dormia na sala. E numa noite, foi no dia 10 de janeiro do ano 2002, 10 de janeiro do ano 2002, antes de ir para a cama, eu fui fazer aquilo que eu sempre fazia, fazer o exame de consciência daquilo. No momento em que ia fazer esse exame de consciência, eu senti que todos esses problemas que eu estava vivendo, toda essa situação problemática, tudo vieram sobre mim assim. Naquela noite, senti que todos esses problemas, todas essas preocupações vieram e caíram sobre mim. Eu senti que no dia seguinte eu não seria mesmo uma pessoa. Saí fora de mim mesmo em termos de controle. Na mesma circunstância eu comecei a rezar. Nessa preocupação comecei a rezar, fui rezando. Eu me recordo que uma das orações que eu fiz foi: Senhor, se eu estou a ficar louco para as coisas do mundo, faça-me louco por ti. De repente, eu escutei como que uma voz que me disse assim no fundo: se queres que eu faça a tua vontade, por que não fazes a minha vontade? Ao mesmo tempo, veio em mim uma vergonha de tudo quanto eu era, tudo quanto eu fiz. Eu era um cristão, ia para a igreja, mas não fazia a vontade de Deus. Era mentiroso. Eu não amava os meus irmãos, não ajudava em casa, eu não fazia o bem, eu odiava as pessoas. Veio uma vergonha de todas as circunstâncias da minha vida. E de repente, a cabeça começou como que a girar, a dar volta, como uma pessoa que num balanço vai rodando, depois para. Quando a pessoa para, a cabeça começa como que a dar volta, a dar gira, como uma pessoa embriagada. E isso é que começou a acontecer comigo. Eu disse para mim, o que está acontecendo comigo? Era tudo ao mesmo tempo. Depois eu comecei como que a ficar contente, porque eu disse, se isso acontecer comigo, só pode ser coisa de Deus, porque a única coisa que eu estava fazendo era rezar. Depois começou a surgir em mim como que uma esperança, uma vontade de conhecer Deus, conhecer as coisas de Deus, conhecer Jesus. Uma alegria, começou a vir uma esperança de fazer o bem, de amar. Tudo isso começou a acontecer comigo ao mesmo tempo. Eu disse, o que está acontecendo comigo?
A única resposta que eu obtive era mesmo uma coisa divina. Eu senti naquela circunstância que, se Deus existe, Ele tomou esse tempo para cuidar de mim, para vir ao meu encontro, para livrar-me daquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu comecei a chorar, a lágrima começou a entrar pelos meus ouvidos. Eu comecei a chorar, a pedir a Deus, a agradecer, a buscar, quer dizer, uma vontade de querer conhecer Jesus. Uma vontade de querer conhecer Jesus, esse Jesus que muitas das vezes eu escutei várias vezes falar. Um desejo grande de dizer, eu quero conhecer Jesus. Desde aquele dia até hoje, eu nunca mais esqueci-me de Deus. Nunca mais. Todos os dias eu penso em Deus. Mas não é que a minha vida passou a ser um mar de rosa depois, mas sempre eu penso em Deus. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz é ir buscar uma Bíblia da minha mãe, me recordo, uma Bíblia velha, gorda, da minha mãe, para que eu pudesse ir ler o Evangelho e conhecer Jesus. Comecei a pensar em Deus todos os momentos, segundos, minutos no dia seguinte, a fazer o bem, a preocupar-me em não ofender as pessoas, a preocupar-me em amar as pessoas. Comecei a ir para a igreja com mais frequência, a rezar, a buscar. E a minha vida mudou até hoje. A minha vida transformou até hoje. Tudo o que aconteceu posteriormente não foi toda uma beleza, toda uma vida de alegria, mas foram momentos em que hoje eu dou graças a Deus por cada momento que eu vivo, por cada dia que eu procuro, por cada pessoa, por cada momento, por cada circunstância. Por tudo eu lhe dou graça. É por isso que muitas das vezes as pessoas que me conheciam antes, às vezes poderão como que perguntar por que ele está assim ou por que ele é assim. Mas tem muito a ver com aquilo que aconteceu comigo no dia 10 de janeiro do ano 2002. E depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a viver com mais esperança. Eu ainda tive 9 meses sem arranjar emprego, mas havia uma esperança em mim que qualquer emprego que viesse eu iria abraçar, qualquer coisa que viesse para que eu pudesse fazer para ganhar algum dinheiro, para poder ajudar, eu iria fazer. Então eu consegui um emprego graças ao meu amigo também, colega e companheiro, que é Salim. Eu consegui meu primeiro emprego em Arcar. Um ano depois, consegui uma bolsa de estudo do grupo dos 200 para que eu pudesse viajar para Cuba. Graças a Deus por tudo isso. Então foi esse o momento marcante, foi esse momento em que eu gostaria de poder partilhar com todos aqueles e pedir que rezem por mim. Eu também rezarei por todos, especialmente por ti que estás a escutar. Rezem por mim, rezem por minha família. E só a nível do conselho, né? A nível já do remate final. Se tomaste teu tempo para poder escutar isso, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que nunca penses que Deus não existe. Deus existe. E o fato de Deus existir ou não depende do nosso crer ou não crer, porque Ele é uma realidade. Ele é uma realidade que nos ultrapassa. Creia em Deus. Procura fazer o bem. Procure amar. Procure fazer a vontade de Deus. Procure esforçar para ser um bom e verdadeiro cristão.
Sendo católico, procure participar na missa, procure comungar, procure visitar Jesus no sacrário, procure fazer momentos de adoração, procure rezar o terço. Todos nós teremos uma conta para prestar a Deus no fim da nossa vida. E a nossa conta será prestada ao nível do amor, do quanto nós tivermos amado, do quanto nós tivermos feito bem e amado com o amor de Deus, não com o amor do mundo. Eu te agradeço e que tenhas a continuação de um bom dia. Reze por mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com sua mãe, Maria Santíssima.